na hora que eu desencarnei, Lu, no mesmo instante, eu sabia que isso tinha acontecido. Mas foi assim, instantâneo. Eu disse, já passei. E sabe por quê? Porque eu estava sentindo dor. Eu estava me sentindo completamente sem força, completamente sem vida. E de repente eu me senti viva. E eu quero começar por um relato de uma moça que desencarnou aos 40 anos. Por que eu quero começar com ela? Porque me impressionou muito. Então, lá atrás, a história que o filho mais velho dela estava com 14 anos, uma filha com 12, e que ela começou a sentir a falta de força, né? E a doença veio, a falta de força, mas que ela já tinha contato com a espiritualidade, lia livros e essa já tinha lido, inclusive, um livro meu, O Caminho de um Aprendiz. Eu terminei até o volume 2 agora. Logo vocês vão estar recebendo. E ela disse, a Lu já tinha lido o seu livro, tinha lido Nosso Lar, do Chico, Mensageiros do Além, também, do Chico. E eu pedi esses livros todos para eu reler. Não é? E eu ia relendo ali com meus filhos, e eles perguntavam assim para mim, mãe, você acredita nisso? Eu dizia para eles assim, o que é mesmo acreditar, né? Se acreditar é sentir, eu sinto que sim. Eu sinto que essas pessoas não vão estar escrevendo isso aqui para quê? Para enganar a gente, né? Por que elas fariam isso? E aí meus filhos, com esse argumento, começaram a ler também os livros. E aquilo foi ficando assim como... Eu sinto que eu preparei os meus filhos para a minha passagem, mas não foi uma coisa assim, nem didática, nem forçada. Foi pelo meu movimento natural, pela minha necessidade de reler, de estar em contato com alguém que fala sobre a passagem, não é? E na hora que eu desencarnei, Lu, no mesmo instante, eu sabia que isso tinha acontecido. Mas foi assim, instantâneo. Eu disse, já passei. E sabe por quê? Porque eu estava sentindo dor. Eu estava me sentindo completamente sem força, completamente sem vida. E de repente eu me senti viva. Mas foi assim, não é? Eu senti aquela força, aquela vibração de vida chegando, e no mesmo instante eu disse, eu desencarnei, eu estava no CTI. E aí eu vi, né, perto de mim, uma mulher que eu sabia que ela era minha mentora. Nunca tinha visto ela antes, não sou vidente, a Lu, nunca tinha visto, mas eu olhei para ela e alguma coisa em mim falou, aquela pessoa que te acompanhou a encarnação inteira. Eu me vindo para ela, abraçando, ela me abraçou, não é? E por alguns momentos eu vivi de novo a felicidade. Foi tudo muito rápido, eu entrei num canal transportador e fui sentindo uma leveza, a vida voltando para o meu corpo, o alívio da falta de dor, não é? E ela imediatamente me levou para um hospital para poder me recuperar. Eu deitei numa cama, mas era ao ar livre para onde me levaram. Era ao ar livre, tinha pessoas deitadas, eu me deitei e ela começou a trabalhar nos meus pés, pegando em meus pés. E eu vivi a felicidade, porque em mim me voltou uma memória como se fosse sonho, ou como se eu estivesse revivendo aquela experiência de novo. O meu primeiro parto de meu filho e o segundo parto da minha filha. Primeiro dele, depois o dela. E aquela alegria, assim, não é? E aí ela começou a me dizer que eu estava de novo agora tendo um outro parto, mas que era um autoparto, que eu estava aceitando renascer no plano espiritual.
E ela me dizia assim, bem-vinda à vida, não é? Gente, ela ia falando e meus olhos ficavam... Ela foi ficando assim, com o passar do tempo, ela foi pensando nos filhos, na saudade dos filhos, queria saber como os filhos estavam, não é? E ela falou, como eu estava muito bem, tranquila, eu soube imediatamente informações da minha família. Imediatamente. Meu esposo havia se separado de mim logo no início da minha doença, ele não suportou, né? Ele ficou muito tomado e ele já estava com uma outra pessoa que estava também cuidando dele. Eu entendi também, né? Eu entendi, ele fez o que ele pôde, o que ele deu conta, mas é um excelente pai, cuida dos meus filhos. E eu fiquei assim, me sentei naquela maca ali, fiquei olhando aquelas árvores e pensando no meu renascimento, não é? E eu ali recebendo informações imediatas de meus filhos e eu me lembrava assim de achar que eu ia demorar de receber notícia. E ela me dizia, não, você está muito bem, você se preparou para renascer. Então não tem nada que você contacte com seus filhos agora que você vá levar para eles qualquer energia de peso, de sofrimento. E realmente eu não estava sofrendo. Não tinha nenhum sofrimento. Pelo contrário, né? Eu comecei rapidamente a ter independência no plano espiritual. Com 2 meses desencarnada, eu estava visitando os meus filhos e me sentia forte. Já estava há 3 anos completamente sem força. Nos últimos meses, eles iam falar comigo, eu só era olhos, só conseguia olhar. Mas até falar doía, cansava, não queria passar para eles o peso das dores que eu estava sentindo. E eu me via ali dentro da casa deles, forte, bem. Não é? Minha filha estava estudando, minha mentora me disse, põe as mãos na cabeça dela, vibra aí com ela com a luz amarela, que é a luz que ajuda ela. Eu lembrei daquele planeta em oração que a gente faz também com a vibração das cores, na hora que ela falou. E eu fiquei pensando ali na luz amarela e coloquei minhas mãos e de repente começaram a sair das minhas mãos uma energia, né, de cor amarela. E eu vi que minha filha deu um suspiro e comentou, eu já estava ficando cansada de estudar, mas agora ficou mais interessante, vou estudar mais um pouco. E ali eu vi que eu estava sendo útil. Meu filho entrou pela porta e ele sempre foi muito sensível. Ele entrou e fez assim, eu estou pensando na mamãe. E minha filha dizia, porque ela deve estar pensando em nós. E eu ouvi meu filho falar, será que existe mesmo a vida eterna? Não é? Será que existe? E eu ouvi minha filha dizer, olha, essa verdade foi tão perseguida pelos poderosos, não é? Pelos sistemas religiosos que querem as pessoas retrógradas, obedecendo e com medo, que eu acredito. Aí minha mentora olhou para mim e fez assim, o foco da luz amarela. Está ajudando a ela no raciocínio, está ajudando ela nas sinapses, não é? Aí eu esperei meu filho sentar, ele fez, eu tenho pensado muito na mamãe, mas hoje está muito forte. E de repente eu ouvi ele dizer para minha filha, você não está sentindo o perfume dela? E aí minha filha fez, não sei se é porque você falou que eu estou sentindo, porque antes eu não estava, não sei se eu estou sentindo, mas eu acho que eu estou. Você falou, eu não sei, você me sugestionou. Ele fez, e quem me sugestionou? E ninguém falou para mim. Não é? E eu fiquei vendo aquele diálogo dos meus filhos ali, e eu ali entre eles, e vi que aprendi muito com isso, não é? Vi que o que distancia mesmo as pessoas são o peso, né?
elas desencarnam com culpa, ou com ódio, ou com mágoa, ou com dor, né? Desencarnam assim muito revoltadas, e aí vivem realmente um umbral. E mesmo aqueles que estão nos hospitais da colônia luminosa que eu estou. A minha mentora começou a me levar também para eu contar a minha experiência. E ele tinha gente que ao eu contar sobre meu marido, fazia, você não ficou com ódio dele? Eu disse, não, ele não deu conta. Ele só não deu conta. Não é? Ele só não teve forças ali também para me apoiar. Ele também tinha que ter, concentrar força para trabalhar, para pagar meu tratamento. Ele tinha que botar ali o racional em cima. E as pessoas ficavam assim me olhando. E é por isso que eu também escolhi começar com ela, não é? Porque ela trabalha hoje desenvolvendo esse trabalho. Ela vai contar a história dela para as pessoas que desencarnaram e que estão na mágoa, estão na dor. Ela tem ido ao umbral, eu fui até o umbral, eu digo, é mesmo? Como foi ir lá? Ela fez, olha, eu me senti muito útil, muito útil, muito útil. E eu disse, você poderia falar um pouco de como foi a sua vida enquanto encarnada? E ela me respondeu assim, com muita simplicidade. A Lu, eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de buscar. Eu não fui uma pessoa religiosa, eu não ia a templos religiosos, mas eu gostava de orar. Eu orava e minha mãe, que era uma pessoa muito religiosa, estranhava. Você não acredita em nada, está orando? E eu ficava, será que eu não acredito em nada, né? Porque eu acho que eu acredito. Mas como eu não ia a religiões, não ia a templos, eu ficava assim com dúvida se eu realmente acreditava, não é? E aí eu comecei a ler, e aí peguei um monte de gente. Eu li um livro seu, li livro do Osho, li livro de Chico, saí lendo um monte de livro. E isso que não é possível, né? Tantas pessoas são prejudicadas na sua vida pessoal por escrever esse tipo de livro, são prejudicadas por falar sobre esse tema e que essas pessoas gostam de ser martirizadas. Não é possível que a Lu goste, que o Chico goste, que a Zíbia Gasparito goste, que outro, né, que outro Osho goste. Acho que as pessoas fazem isso, aceitam, inclusive, todo esse preconceito. Eu quero até pedir a vocês, se vocês me ajudarem a compartilhar os meus trabalhos, porque a gente vai começar a ser meio excluído do YouTube, não é? Vocês vão ver isso acontecer. Não sei se vocês vão se tocar, mas vocês vão ver o tipo de coisa que o YouTube vai estar só, não é? Enfim. E não é possível, né, que essas pessoas são perseguidas, são marcadas, são fragilizadas dentro da sociedade, todas têm uma história difícil para contar, e elas passam a quererem isso porque estão escrevendo mentiras. Então, acho que eu fui para uma coisa muito racional e me dei muito bem. Né? Eu comecei a questionar isso. Será, meu Deus, que tanta gente quer mesmo ser, né? Para escrever coisas que não existem. E à medida que eu comecei a ler e estudar, eu comecei a ver que tinha uma lógica. Comecei a comparar com a natureza. A manga cai, do caroço da manga nasce outra mangueira. Né? Eu comecei a perceber que tudo se reproduz eternamente. Por que, que o homem ia ser o único ser a não se reproduzir eternamente? Então, a raça humana estaria condenada a não ter a vida eterna que tudo na natureza tem. Eu achei muito bacana, o relato dela é muito alto astral, né? Nossa, eu estou sentindo o cheiro dela. Gente, será que eu estou sugestionada também? Vocês estão sentindo aí? Porque eu senti o perfume dela quando ela contou a história do filho.
Ela está canalizando comigo? Tá? Aí eu estou sendo avisada aqui pela mentora dela que ela está. Então, eu quero aqui agradecer de público a essa irmã que quis dar essa entrevista para a gente aqui. Pode. Ai, gente, olha, tem horas que é bom ser paranormal, viu? Ela está dizendo aqui o seguinte, que o medo, não é? E os fantasmas que botam na cabeça, o medo, os fantasmas que botam na cabeça das pessoas é o que fazem com que elas não se abram para acreditar na vida eterna. Ela está dizendo que esse trabalho aqui é muito importante, que foi por isso que ela veio falar para a gente. E manda para todos nós um abraço fraterno. Está se colocando à nossa disposição sempre que a gente quiser algum relato do que ela está fazendo. Eu acho que eu vou querer, sim. Posso dizer seu nome? Posso? O nome dela é Marluce. Eu quase nunca digo, né? Mas, enfim. Ela está dizendo que pode dar entrevistas, mais coisas do que ela tem realizado. E eu sei que a nossa irmã Marluce está lá, animando, contando. Ela está dizendo também que se nós tivermos qualquer pessoa que esteja da nossa família desencarnando, que está com medo, que pode pensar no nome dela, que ela já tem autorização para poder visitar e pacificar essas pessoas também. Tá? Então fica aí, irmã Marluce. Olha, gente, ela tem 4 anos que desencarnou. Né? É isso. E eu escolhi, por senti-la assim muito alto astral, eu peguei essa entrevista ontem à noite. Ela me procurou, sabia que eu ia estar falando hoje, já tinha até encerrado. Mas eu achei a narrativa dela assim bem diferente, bem... a narrativa de uma pessoa conectada, né, com a espiritualidade. Conectada. E ela fala assim, eu nunca pratiquei nenhuma religião, mas eu tinha cá a minha conexão. Né? E uma coisa muito racional. E quando ela me disse isso, eu lembrei a ela que na prece de Cáritas, né, tem uma parte que diz, pede-se a Deus a fé e a razão. Mais um domingo de relatos. Não esquece de fazer o comentário, dar o joinha, se inscrever no canal. Tá? Ainda mais agora que o YouTube está meio esquisito aí. Deixar nos comentários sugestões de relatos que você Isso é quer bom. ouvir. Sim. Manda as sugestões para mim que a gente sempre encaixa a sugestão de vocês aqui. Claro, fazemos um trabalho juntos. Beijo, queridos.